eu acredito que você pode investir nisso, no seu auge dos 19 anos. Claro. E eu tô me sentindo tiozão te falando isso, cara. Esse lance da cobrança é interessante. Tinha coisas, Pablo, que ou eu me cobrava e melhorava, ou eu pulava do barco. Por exemplo, no meio de tantos lançamentos, no meio de tanta... Por exemplo, eu já coloquei 40 mil pessoas ao vivo. Você já colocou centenas de milhares. Então você sabe que é uma cobrança muito grande por parte das pessoas. Eu, com 17, 18 anos, tinha a opção de entrar no palco e falar, puta que pariu, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Nunca vi tanta gente online na minha vida, tinha 400 pessoas no palco, ou quando eu ganhei a Lamborghini, que tinha 3 mil pessoas no palco, na plateia. Então, a cobrança era, cara, eu tenho que suportar isso aqui e dar o meu show. Porém, eu já entendi muitas coisas que eu errei no passado, que eu olho hoje. Na época eu olhava com, meu Deus, que desespero. Mas hoje eu falo, cara, que bom que eu errei, aprendi como não fazer X, como não fazer Y. Então hoje o que trouxe muita paz mental para mim é aceitar algumas coisas do jeito que elas são, até mesmo entender que tudo tem o seu processo de amadurecimento. Acabou que eu amadureci de uma forma muito precoce, digamos assim, devido às responsabilidades que eu mesmo criei para mim. Não vou dizer que responsabilidade que me deram, não. Eu criei essas responsabilidades. Não me arrependo. Devido a essa cobrança excessiva, acabou que muitas vezes me fez mal. Eu ficava ansioso demais, me colocou num quadro depressivo muito grande. O que fez você sair desse quadro? Essa é uma pergunta muito boa, que eu quero gravar um vídeo muito bem produzido um dia. Mas eu diria que foi me aproximar de Deus. Foi o primeiro ponto. Segundo ponto, eu nunca cuidei da minha saúde. Nunca. Eu era um jovem que com 14 anos eu morri de vontade de comer McDonald's todo dia. E não podia. Então quando eu ganhei dinheiro, o que eu fazia? Comprou uma franquia do McDonald's. Todo dia comendo besteira. Então a minha alimentação era muito ruim. Eu não treinava. Eu não dormia bem. Não tomava água. Eu era tipo assim, eu existia, digamos assim. Então eu comecei a fazer boxe. Eu comecei para academia. Eu comecei a passar em médico. Eu contratei teu ex-personal. Contratei teu ex-médico. Por recomendação do Marcos Paulo. E, cara, a minha vida começou a progredir. Você virou eu, então. Virei o Marçal. Primeiro eu me aproximei de Deus, depois eu comecei a cuidar da minha alimentação, depois eu comecei a entender, cara, por que as coisas aconteciam e não levar certas coisas tão a sério. Como, por exemplo, alguns erros que eu cometi, eu ficava tipo, meio que masterizando aquilo na minha cabeça. Só que eu falava, cara, pera, se eu soubesse melhor, eu teria feito melhor. Tipo, Kaique de 19 anos teria mudado muita coisa se eu voltasse lá para 14, 15 anos de idade com a cabeça que eu tenho hoje. Quem não faria isso, né? Tipo, a gente sabe de coisas hoje que a gente não sabia antes. E devido a essa ausência de informações que nós não tínhamos, nós tomamos determinadas atitudes. Vocês ficam doidos para ter a fama, só que quando vocês têm esse negócio, se você não tiver o emocional adequado, você vai tomar um tranco gigante. Pois é. Tô ouvindo você falando, o Kaique, eu vou falar respeitosamente, tá, Kaique? Igual eu falo pro Marcos, apesar da gente ter só 10, a gente tem 20 anos. Eu e o Marcos, nós temos 10 e você esses 20 de diferença, 18. O Kaique é um cara, apesar que muita gente na internet só fica vendo o corte nosso ou quer encher o saco, mas ele tem um coração muito humilde, cara. Todas as vezes que ele passou essas barras aí, internet ou problemas dele, ele tava ali na humildade perguntando para mim, cara, como que eu saio disso? Como que eu resolvo isso? Essa parte vocês não vão ver nunca na internet. Já como ele abriu aqui essa questão da depressão, eu posso falar para você que eu sou conselheiro de muita gente e também não vou ficar te falando. Você tem que saber que aqui também tem humanos. E é interessante essa geração, Kaique, que as pessoas só querem bater, mas não aguentam apanhar. Eu lembro sempre do Rock, do filme Rock. Você assistiu o filme? Sim. O Rock fala que o segredo não é saber bater, é saber apanhar. É o quanto você aguenta apanhar. E hoje tem uma covardia muito grande no teclado, ou no teclado, no keyboard do computador, ou no celular, né? A pessoa é muito valente para falar dos outros, mas essa pessoa ela não tem um escudo de defesa básico. Então, se você atacar as pessoas, lembra do que eu estou te falando, cuida da sua vida, vai ficar forte. Quando você ficar forte, vai acontecer um negócio. Sabe o que vai acontecer? Você não vai mais querer agredir emocionalmente as pessoas. Você vai entender que, às vezes, o Kaique está te irritando com algo, ou o Marçal está te irritando com algo, é porque te falta aquilo. É uma denúncia que você faz sobre você mesmo. Porque você não daria atenção para quem não tem aquilo que você está precisando. Você não é louco o suficiente para ficar caçando um canal para falar, eu quero odiar essa pessoa aqui. Quem aqui aleatoriamente, alguma vez acordou e falou, hoje eu preciso escolher 3 pessoas aleatórias para eu ter ódio aleatório? Não faz sentido. Kaique, tem uma caixa aí do seu lado, é uma caixa secreta. Você vai meter a mão aí de uma vez e arrancar alguma coisa daí. Pegou a cabeça do frango. Alguém arrancou, o Tami arrancou a parte de baixo. Qual foi a vez que você sentiu frango na vida? Fraco, impotente? Meu Deus. Quando eu me vi
numa situação onde... Vamos lembrar de uma coisa, eu tenho 19 anos e não 30, 35, então eu não vivi tantas coisas assim. Às vezes que eu mais me senti fraco foi quando eu não pude ajudar os meus pais. Então, quando eu via que eles estavam... É um caso assim, ó, Um aconteceu caso. tal coisa, aquilo acabou comigo, eu me senti um frango. Meu pai, ele tem alguns problemas psiquiátricos e ele já teve que ir para alguns hospitais para se internar. Ele teve que ir para o SUS e quando eu vi que ele estava lá, era uma questão de, tipo assim, parecia um lugar abandonado. E eu vi o meu pai precisando de ajuda urgente e ele sem poder fazer nada, ninguém tinha condição nenhuma e eu me senti muito fraco. Isso eu tinha, tipo, 14, 13 anos. Outras situações também, com a minha mãe, talvez. Tipo, minha mãe tendo que trabalhar muito e problemas de coluna, problemas de visão. Eu me sentia muito fraco, me sentia pior do que essa galinha aqui, porque eu me sentia impotente, cara. Como se tudo dependesse deles e eu, com a saúde que eles não tinham, com a educação que eles não tinham, com o tempo que eles não tinham e com o vigor de ser jovem e ter energia para investir em alguma coisa que eles não tinham. E eu estava lá, na sala de aula, estudando geografia. Tudo bem, era para ser o que um jovem de 14, 15 anos deveria fazer. Engraçado, o povo americano não estuda geografia na escola, sabia disso? Se um americano, você perguntar coisas dos Estados Unidos, eles não sabem responder, eles são muito regionais. E aí não é uma crítica, é só um ponto de atenção que ele está falando. E eu ali estudando geografia. Você pergunta para americano coisa de África, de qualquer outra coisa, eles não sabem. Nem do estado, nem de outros estados. São 50 estados nos Estados Unidos. E os caras não perdem tempo estudando geografia. Marçal, o que você quer mostrar com isso? Que a gente tinha que aprender as coisas que fazem mais sentido. Entende? Assim, as coisas mais rápidas para a gente. Inclusive... Vai sair um corte. Marçal é contra a geografia. É, exato. Não, pior. Pode ser Kaique é a favor dos adolescentes largar a escola. Não é isso. A princípio, a circunstância que eu vivia no momento era de estudar alguma coisa, aprender alguma coisa que me desse resultado rápido para poder ajudar os meus pais. Se eu não tivesse nessa situação na época, obviamente eu não teria largado, porque não tinha uma justificativa. Então a situação que eu estava na época me levou a fazer isso, inclusive não recomendo. Tive grandes dificuldades, tive grandes consequências na minha vida com essa decisão e a principal foi essa briga, posso até chamar de guerra com os meus pais, por 1 ano e meio ali até alguma coisa funcionar. Pode meter a mão na caixa e pegar mais um. A pergunta era sobre a impotência, sobre você sentir Coração. um frango. Quem partiu seu coração no percurso aí? Kaique tem uma cara de fofinho, Filha né? da mãe. Cara, eu já tive alguns relacionamentos deprimentes, já tive algumas decepções com parceiros de negócios. É isso. Tem 19 anos, cara. O que você quer? Não, tive 5 divórcios, não tenho isso. Vai lá, puxa mais um. Meu filhinho, o Miguel, ele quebrou o homem de aí dentro. Eu cheguei lá em casa e contei, ele ficou bravo. Tirou. Homem de ferro. Você se acha? Para muitas situações, sim. Eu seguro muito os problemas que me acontecem sem parar de fazer as coisas que eu faço. Eu já abri um pouco da minha vida pessoal para você. Você lembra de um último acontecimento bem pesado que mexeu muito com os meus princípios. E eu trabalhei todos os dias, estudei todos os dias, treinei todos os dias. Isso me fez buscar Deus. Eu diria que se isso não me faz um homem de ferro, o que faria? Puxa mais uma, Kaique. Vai lá. Pode deixar aí na mesa. Teu filho vai brigar, você pegou todos os brinquedos dele. Não, esse é meu. Ele tinha quebrado, arrancado a perna do meu homem de ferro. Você já teve uma Ferrari? Já. Qual Ferrari? Tive uma 458 Spider. 458 Spider. Tinha E qual que é acabado o de fazer carro que você 18 quer anos. comprar, que você não tem ainda? Eu quero ter um Bugatti Chiron. Chiron? Quanto que vale um Bugatti Chiron? Fala pro povo. 6 milhões de dólares. O que tem de mais um Bugatti Chiron pra você? É só porque ninguém tem? Eu acho que deve ser um carro que é a mesma coisa que qualquer carro que tem, mas eu acho que é pelo desafio de ter. Porque não basta você ter dinheiro para você comprar um Bugatti. Você tem que ser o cara, você tem que ter relacionamento, você tem que ter negócios que sejam influentes. Porque ter um Bugatti... Usado você compra, quase comprei. Mas, por exemplo, ter um Bugatti é algo que... Por exemplo, se você pesquisa na internet, quem são os donos do Bugatti está público. Essas pessoas são procuradas pela mídia. Essas pessoas, elas são relevantes, né? As pessoas que compram direto na loja. Agora, eu acho que seria o desafio de conseguir comprar um Bugatti. Para vocês que estão assistindo, entender o que ele está falando, se você, por exemplo, for na loja da Rolex e não tiver cadastro lá, primeiro eles falam que não tem nenhum relógio lá. Se você só comprou um, eles vão te dar o mais feio que tem lá que está sobrando. Hermès, são marcas que você não compra nem sendo rico. Tem que ter relacionamento. Então, tem bolsas de R$500 mil, relógio de 2, 3, 5 milhões de reais. Tem gente que entra numa loja da Patek Philippe e fala, eu quero comprar um Patek Philippe. Você pode pegar uma mala de dinheiro, eles vão olhar na sua cara e vão falar assim, ainda está sem relógio aqui. É incrível. Ou seja, o mercado de luxo, ele é humilhante para quem não é
desse mercado. Seletivo. Seletivo. Eu vou falar humilhante é para os pobres, que eu já fui pobre, eu acho humilhante. Eu acho humilhante o que acontece, só que você tem que entender a vibração. É uma frequência de luxo. O cara, além de ter o dinheiro, ele tem que submeter a essa seleção. Então tem gente que compra bolsa para a esposa sem gostar, só para ganhar um score, para poder ir lá e comprar a bolsa que ela quer. Que ela nem querendo a bolsa que ela está afim, ela consegue comprar. Olha que loucura. Vamos para o Direto no Como. Não é consultoria, não é bate-papo, é direto no como. Caicão, como que você fez para lidar com a pressão que seus pais colocavam em você naquela época e o que passava na sua cabeça naquelas madrugadas que você estava lá sozinho? Eu diria que eu tive que entender que o custo de arregar seria maior do que o custo de segurar a bronca. Por exemplo, se eu arregasse e falasse, não pai, realmente você está certo, deixa eu ir lá voltar para a escola, estudar lá e daqui 10 anos eu posso ter um diploma e conseguir algum emprego como estagiário, ganhando 3 mil reais por mês e eu posso tentar te ajudar daqui 10 anos. Isso me custaria muito mais do que falar, pai, deixa comigo, se der tudo errado eu assumo a bronca, se der tudo errado, você pode me tirar da sua casa, eu arrumo um jeito de me virar. Mas você vai ver que isso daqui vai dar certo. Então, foi simplesmente essa lógica de uma coisa vai custar muito mais que a outra. O custo de você não fazer alguma coisa para melhorar a sua vida é muito maior do que o custo de você fazer, se você analisar o resultado final. Manter autêntico, eu queria saber se você já nasceu assim ou se você fez curso para ser tão inovador em tudo que você faz. Eu diria que dinheiro e o tempo, ele só intensifica quem as pessoas já são. Eu acho que ninguém consegue mudar a sua essência. Tipo, a essência de uma pessoa que vocês veem, que vocês consideram extremamente arrogante ou mal educada, não é porque ela era educada e se tornou arrogante ou mal educada, é porque, na verdade, é quem ela realmente é. Eu nunca fiz nenhum curso para mudar a forma que eu sou. Eu diria que eu estudei muito, eu entendi sobre pessoas e eu entendi o que fizeram por mim, digamos assim, no quesito de, cara, olha só, fulano mudou minha vida, ciclano falou tal coisa que mudou minha vida. E eu costumo aprender com todo mundo. Então, quando eu aprendo alguma coisa de extremo valor, eu gosto muito de compartilhar com as pessoas. Eu gosto de ter o coração aberto, de ceder o meu tempo, de ceder as informações que eu tenho e instruir. Então, não precisei mudar, sempre foi meu, desde a época que eu não tinha nada a oferecer para ninguém, nem que seja uma companhia, eu sempre fui bem aberto, assim, digamos. Você sente que nasceu assim ou algo te formou dessa forma ou as Não. suas experiências? Eu acho que é o meu perfil comportamental. O meu sócio, por exemplo, ele é bem intrusivo, assim, bem introspectivo, digamos. Ele não fala muito, mas ele tem um coração gigante. Eu sempre fui mais falante, sempre fui mais aberto para conversar com as pessoas e para agregar, assim. Então, eu diria que eu nasci assim. Ô, Kaique, você gosta muito de relógio? Gosto bastante. Quanto que vale esse seu relógio? Acho que é uns 150. Eu paguei ele 130 em Miami. Você me venderia ele? Agora? Por quanto? Puta, cara, mas eu tenho valor sentimental nesse aqui. Ah, é? Acho Você que- comprou e pôs um sentimento? Acho que foi meu segundo Rolex. É o Foi. que você mais gosta? Tenho outros também. Eu tenho um Patek. Eu acho que eu tenho um Audemars Piguet, mas esse aqui é o que eu mais gosto. É o que você mais gosta? É. E você acha que não é melhor você ser desapegado e vender esses negócios? Não quero, não. Olha naquela câmera lá. Vai lá. O cara de 19 anos que venceu a escola. Ou seja, venceu. Né? Porque a gente vai para a escola é para dar certo na vida, né? Para você ter um trabalho, sim ou não? É verdade. Você vai para a escola não é para você aprender, é para você escolarizar. Para você ter o mínimo básico para pelo menos arrumar um emprego. É isso que a escola faz. E na faculdade? É o mínimo que você faz para ser funcionário ou líder de alguma empresa. Porque nenhuma faculdade ensina você a ser empreendedor. Esse negócio você vai ter que ir por sua conta. Você vai dar um recado ali, o Kaique no auge dos 19 anos, a pegada em Rolex que comprou em Miami. Ele vai dar um recado para o mundo, como se todo mundo na Terra, em uma só língua, ouvisse esse recado seu. Qual que é o recado que o seu coração queima para essas pessoas? Eu diria que você precisa confiar muito na sua intuição, realmente buscar as coisas que você almeja, independente do que você acha que pode ser uma verdade ou não na sua cabeça. Eu diria também que é um superpoder você olhar para todos como um igual. Deus fez todo mundo igual, ninguém é melhor do que ninguém, muito menos pior do que alguém. Logo, isso acaba se tornando um superpoder, porque se fulano conseguiu, eu também consigo. E a única coisa que diferencia uma pessoa da outra, tipo a pessoa que se deu muito bem na vida da pessoa que se não deu, é as coisas que elas fizeram, né? Porque toda ação tem uma reação. A reação de uma foi sucesso, a reação de outra pode ter sido um fracasso. E vai depender de quais serão as suas ações, né? O que você está plantando e sabendo
da semente que você está plantando, o que ela vai produzir, o que ela vai germinar. Então, eu sempre soube muito bem o que eu estava plantando, estudando muito, trabalhando muito, respeitando os meus pais, respeitando o próximo, agindo pela legalidade, etc. Eu sabia o que eu ia colher. Não sabia que ia ser tão rápido, aconteceu, acho que adubei demais ali e acabou dando certo. Mas eu diria que o real sentido de tudo, o real resumo de tudo que eu fiz na minha vida foi acreditar muito em mim e não me superiorizar e nem me inferiorizar em relação a outras pessoas. Uma salva de palmas com vocês, Kaique!